E aí, pessoal, boa tarde. Vou fazer uma análise com vocês aqui, começando pela palavra golpe, que está sendo muito utilizada no momento, pessoas falando em presidente, golpe, etc. A palavra golpe pode significar muitas coisas. A esquerda gosta de pegar palavras, destruir os seus significados e atribuir a elas significados políticos, pejorativos. Então você pode chamar muitas coisas de golpe. Quem não teria praticado golpe nesse sentido político seriam os índios aqui no Brasil, né? Eles chegaram aqui, não haviam pessoas, então eles se instalaram, eles transitaram e adquiriram propriedade. Agora, o que veio depois você poderia chamar de golpe. A proclamação da República também. Muitos países ocuparam o Brasil, Holanda, França, Espanha. Eles não estão mais aqui, então eles, né? Foi um golpe com eles, então, né? Então, vocês podem devolver aí para a família portuguesa, né? Porque o que houve foi um golpe também, por essa lógica. Mas, na verdade, o único golpe que existe, pessoal, é o golpe contra a população, contra a vida, a liberdade e a propriedade do povo. Agora, vocês podem dizer, não, mas houve eleições, o povo votou. Não, ninguém pediu para votar em ninguém. Eles colocam eleições, obrigam as pessoas a votar e se dão uma suposta legitimidade que não existe. Então, ninguém pediu para votar nada. O povo queria continuar administrando a sua propriedade privada, né? Então, você pode dizer que sim. Então, quando aquela sujeita saiu da presidência da República, que foi um golpe realmente, e mostra também que manifestações não costumam tirar presidentes. Muito do que houve ali foi o presidente da Câmara, o vice-presidente, o Tribunal Comunista, que aceitaram que ela saísse, porque ela não tinha muito contato com a política. Então eles estavam insatisfeitos e tiraram ela, não foi por causa de manifestação. Se fosse por isso, várias outras pessoas aí da política que não são presidentes teriam saído com as outras manifestações que tiveram depois. Ok? Então, naquela época havia uma série de dissidências dentro do Estado, dentro da esquerda, lembrando que Estado e esquerda é a mesma coisa. Então, eles aceitavam esse tipo de coisa, como, por exemplo, a tal Operação Lava Jato, que hoje em dia não aconteceria. No primeiro começo de investigação, o Tribunal Comunista da capital iria destruir a investigação completamente, né? E punir as pessoas que estivessem investigando. Pois, naquela época, quando aquela presidente aí saiu, as pessoas não tinham assimilado tanto o que é o movimento pela liberdade, pela propriedade. As redes sociais ainda não tinham sido assimiladas, não tinham se manifestado, inclusive eleitoralmente, né? Agora, o Estado viu que o inimigo deles não são as dissidências internas, né? É como uma quadrilha qualquer. Pode haver uma série de dissidências, mas no momento que um inimigo externo vier e ameaçar todo mundo, eles vão se unir. Foi o que o Estado fez. E o Estado agora já sabe disso. Portanto, não vão haver mais casos de corrupção que sejam investigados, nada disso. Agora o Estado já identificou que a verdadeira direita, né, que é quem defende a vida, a liberdade e a propriedade, essa sim é que ameaça os privilégios injustos que o Estado tem. Então, obviamente que coisas como o presidente saindo hoje aí, né, pelo que chamam aí de impedimento, não é uma coisa muito plausível. Porque o que eles vão... Pode até acontecer, mas o que eles vão analisar é o seguinte: isso favorece ou não o monopólio estatal sobre a população? Porque o povo tem que defender a sua vida, liberdade e propriedade. O Estado tem que atacar, ele vive disso, né? Então, no momento que o Estado identificar que é interessante para a sua própria sobrevivência a saída de um presidente, ele vai tirar esse presidente. Caso contrário, não, eles não vão levar em conta manifestações, né? Eles têm armas. Qualquer pessoa que haja contra eles aí, até gente que diz que está do lado da direita, do lado da vida, da liberdade, da propriedade, ataca as pessoas que estão defendendo eles mesmos, se defendendo desse Estado armado contra o povo. Entendeu? Então, coisas como operações anticorrupção, impeachment de presidente, isso não vai acontecer com frequência, tá? Porque o Estado agora tem outro foco. E isso é uma coisa que iria acontecer de qualquer forma. Esse movimento que fez aí aparecer algo que o pessoal chama de direita,
ele veio das redes sociais, ele já existia na sociedade, mas ele se expressou através das redes sociais e através, claro, né, dessas manifestações. O povo achou espaço para isso. Mas isso ia acontecer de qualquer forma e tinha tudo para crescer, né, no que diz respeito a ela própria. Porque quando a direita cresceu, ela apareceu, ela tomou conta das redes sociais. Só que as plataformas querem um monopólio, elas não querem concorrência. Inclusive, os fundos que gerenciam essas empresas de mídia, esses fundos também gerenciam outras empresas. Por isso que as decisões dessas grandes empresas são sempre iguais, porque são os mesmos fundos de investimento, entendeu? De controle de manipulação, que tomam as decisões. Então as decisões são iguais. E obviamente a direita, como ela tem razão, a direita é algo lógico, ela tomou conta das redes sociais e predominou completamente. No entanto, com o passar do tempo veio a censura por parte do Estado, por parte das próprias redes sociais. E isso ia acontecer de um jeito ou de outro, né? Porque o interesse desse pessoal é preservar monopólios, preservar o Estado, né? Que é quem concede esse tipo de coisa. Então, todo esse processo foi totalmente natural, né, do ponto de vista da perversidade humana, porque ele iria acontecer de um jeito ou de outro, né? Todo esse aumento tecnológico que começou já há tanto tempo, né, esse processo aí de digitalização que começou já há várias décadas, ele ia formar essas redes sociais, essas empresas, que iria facilitar a vida do povo, ia fazer o povo se integrar, o povo ia se manifestar, as verdades iriam aparecer, mas aí, obviamente, essas mesmas pessoas envolvidas nesse processo, elas iriam tentar destruir isso tudo para manter o que havia antes, né? Então é um processo óbvio, tudo isso aconteceria de um jeito ou de outro, né? Por isso que a esquerda tem que identificar o inimigo. O inimigo é um só. E agora ele se uniu completamente, né? E no final das contas você pode chamar isso de globalismo também, né? Pois é. Então agora cabe o povo identificar o inimigo, identificar o que é o Estado e saber se defender, né? Mas para você se defender, você tem que saber de quem que você está se defendendo e colocar em prática outro sistema, né? Que não seja esse aí que vocês estão vendo e não ficar esperando o impeachment de presidente, esse tipo de coisa, que dificilmente isso vai acontecer. Assim como investigações acerca dos crimes que vão ser cometidos no âmbito do Estado, não adianta tentar salvar o Estado. O Estado que se dane, você que protege o seu dinheiro, só negue tudo que você puder, tá? E pense em você e nas pessoas que quiserem ser atendidas por você e te ouvir. Caso contrário, deixe-as também. Esse vídeo é isso.